Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Mateus capítulo 25. A palavra diz assim: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, olha o que Jesus falou aqui. Aqui Jesus ele deu uma instrução após Mateus 24, onde ele falava ali sobre o princípio das dores, né? Aonde os discípulos haviam perguntado os sinais que antecederiam a sua vinda, Jesus foi falando ali, né? Filho contra pai, pai contra filho, que pela maldade de muitos o amor se esfriaria, que haveriam rumores de guerra e guerra, nação contra nação, reino contra reino, terremotos e ali por diante. Então, se a gente for olhar, tudo está acontecendo. Tudo que está escrito aqui em Mateus, mas ele disse é o princípio das dores de parto. Então, ele associou esse princípio das dores como o início do trabalho de parto. Começam com as contrações leves, vai indo devagarinho, até que elas vão aumentando, e aquela dor vai aumentando até a criança nascer. Então, é assim que Jesus, né, ele fala do princípio das dores, ou seja, é o princípio. Não está no meio, ainda não chegou o fim, mas vai chegar. E aí, ele fala aqui que nós devemos estar preparados, ou seja, prudentes, ter o azeite, que é o Espírito Santo, estar cada dia mais banhado no óleo do Espírito, cheio do Espírito do Senhor, cheio do conhecimento, cheio da palavra, cheio da presença de Deus, e cuidar para que ninguém roube a nossa coroa. E a gente deve ser prudente. As prudentes, elas estavam com a candeia cheia e elas levaram ainda mais o azeite reserva. Ser cheio do óleo. Aqui, naquela época, né, a candeia, elas eram tochas que ficavam acesas, né? Aí elas tinham o azeite e uns panos velhos que eles colocavam ali para queimar. E aquele azeite, ele durava o quê? 15 minutos, o azeite reserva. Né? Mais 15 minutos, aí eles iam lá, trocavam de novo e refaziam o processo. As prudentes, elas já estavam com as lamparinas cheias, com as candeias cheias, a lamparina, né? Dependendo da tua tradução, mas elas tinham o azeite reserva. As outras foram pedir e elas disseram: não tem como nós tirarmos de nós e darmos para vocês, vai faltar para mim, para nós e para vocês. Vão procurar, vão comprar, ou seja, a salvação é individual. Se a tua candeia não estiver cheia, eu não vou poder encher. Eu não vou salvar nem meu esposo, nem meu filho, nem minha família. Mas eu prego para elas.
o arrependimento, eu falo do amor de Cristo, eu falo de Jesus, eu faço a minha parte. E o Espírito Santo faz a dele, porque ele convence da justiça, do juízo e do pecado. E não é de imediato que nós vamos colher o fruto. A semente foi plantada. Nós precisamos regar com oração, com amor, com prudência, com sabedoria. Nós precisamos ser sábios, prudentes, como fala em Tiago, ser pronto para ouvir, tardio para se irar, né? Tardio, muito tardio, sempre pronto para ouvir, tardio para falar e lento, né? Conforme a tradução que eu li, para se irar, muito lento. Isso deve estar lá, né? Então nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter os frutos do Espírito na nossa vida. Nós precisamos ter o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a temperança e o domínio próprio. Nós precisamos ter todos esses frutos na nossa vida. Nós precisamos ter o domínio próprio. É o domínio sobre as nossas emoções, ter o controle. Porque se a pessoa não tiver o domínio próprio, se ela é aquela que explode facilmente qualquer coisinha, como se já riscasse o paviozinho lá e, né? Ela perde a benção. Ela se ira com facilidade. A palavra diz que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Então eu posso me irar, mas contra a situação, contra o mal que se levantou ali, mas não contra a pessoa. Eu tenho que saber discernir que a minha luta, a sua luta, ela não é carnal. A nossa luta é espiritual. O próprio Jesus disse, a nossa luta, ela é espiritual. Paulo disse que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Ele escreveu ao povo de Éfeso, a carta para Efésios. Está ali em Efésios 6. Então nós precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Mas nós precisamos nos sujeitar à autoridade de Deus. Eu preciso estar revestida de toda a armadura do Senhor. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e os pés calçados com as sandálias da preparação do Evangelho. Eu preciso ser prudente em todos os aspectos. A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então eu preciso ser prudente, cuidar, ser sóbrio, ser vigilante, saber discernir o que é de Deus e o que não é, saber procurar na palavra e dizer: Senhor, me mostra se é a tua direção ou se não é. Então nós precisamos analisar tudo e reter o que é bom. Nós precisamos ver a veracidade dos fatos, a veracidade das coisas. Então é assim, porque Satanás, ele é o nosso adversário. Ele anda bramando como um leão ao redor, achando quem possa tragar. Satanás, ele tem tempo, ele fica observando, ele fica arquitetando planos para fazer com que a pessoa se desvie, fazer com que a pessoa se entristeça. Ele arquiteta planos para deixar uma pessoa depressiva, colocar pensamentos de morte, faz com que as pessoas se suicidem, tirem suas próprias vidas. Por quê? Porque a nossa luta, ela é espiritual. Ela não é contra a carne e sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais, contra o príncipe deste século. Nós precisamos saber que a nossa luta, ela não é contra pessoas, contra homens, contra mulheres, de que nós podemos nos irar com a situação, mas designar a nossa ira para aquele mal que age na vida daquela pessoa, que tenta interferir na minha, tenta me atrapalhar
dizer em nome de Jesus, demônio, tu vai sair da vida dele, da vida dela, na minha vida você não vai atrapalhar não. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal da vida desta pessoa, esse espírito de confusão, esse espírito de mentira, esse espírito de fofoca, de bebida, de droga, de prostituição. É você vai identificar o mal que age na vida daquela pessoa. Tem pessoas que têm espíritos de fofoca, espíritos de intriga, espíritos de discussão, que é aquele que lança e sai e fica ali olhando de fora. Eu não fiz nada. Bota a lenha na fogueira, como se diz o ditado, né? Mas ela não fez nada. Ela vê o povo ali, ó, se lascando, se pegando. Então, isso não é de Deus. Nós precisamos entender que é uma ação contrária, uma ação maligna, demoníaca, que age por trás disso tudo. Que o demônio, que o mal age na vida desta pessoa, fazendo com que ela faça você se irritar, você se irar, perder a paciência, perder o controle, o domínio próprio. Porque Satanás sabe. Quando a pessoa ainda não se libertou da ira, e quando você disser assim, Senhor, eu não quero mais me irar, se prepare. Porque você vai enfrentar situações para você se irar. E você vai contar até 1000, vai morder a língua, vai dar uma voltinha, vai sair. E você vai ter esse domínio. Porque é assim que Deus trabalha. Se eu disser, Senhor, eu não quero mais mirar, aquilo não vai ser assim. Tá, minha filha, não é um passe de mágica. Deus, ele vai nos moldando. Se eu disser, Senhor, eu não quero mais tal coisa na minha vida, Deus vai colocar situações para que eu me liberte daquilo. Ele vai prover, se eu pedir para não mirar, eu vou me deparar com várias situações para mim perder a paciência, para mim xingar, para mim brigar, mas eu vou respirar fundo, vou contar até 1000, vou sair, dar uma mordida na língua se for preciso, mas eu não vou mirar. Assim nós vamos tendo o quê? Domínio próprio e somos libertos da ira. Nós precisamos pedir, reconhecer, Senhor, eu tenho isso e eu não quero mais, eu sei que isso não é de ti, Pai, isso não provém do Senhor, e eu sei que a ira do homem não manifesta a tua justiça, Pai, e eu não quero isso na minha vida. Então nós precisamos reconhecer o que nós precisamos que seja removido da nossa vida, o que precisa ser tirado da nossa vida, para que Deus nos auxilie. De que forma? Colocando situações na nossa vida. Quando a gente pede o domínio próprio, se prepare. Você vai se deparar com várias situações. Para que você vai explodir, mas você controla. Fica quieto, aprender a se calar, a ouvir mais e a falar menos. A gente vai aprendendo a ter o autocontrole, a ter o domínio próprio. A gente aprende a escutar, analisar, observar as coisas e tirar uma conclusão. Mas quando as pessoas resolvem as coisas de cabeça quente, não dá certo. Por isso que num casamento, sempre um tem que abrir mão. Se um não tá bem, se o outro tá alterado, fica quieto. Ouve, não responde, só ore. Vai surgir uma situação que você vai poder conversar com essa pessoa. Aí, quando os ânimos estiverem acalmados, os dois puderem conversar decentemente, sem brigar, aí você vai expor. Lembra aquele dia? Eu não gostei do que você fez. Aquilo ali me feriu, isso aí me machucou. Eu fiquei incomodado com o que você falou, com aquela situação. E eu não gostaria que você fizesse mais isso. Só que lembre-se que aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Então tudo aquilo, muitas vezes, que eu oro para que Deus mude no meu marido, no meu filho, são coisas que eu preciso mudar primeiro.
que a hora que eu mudar, automaticamente eles mudam. A forma de pensar, de agir, aquilo que me irrita vai sumir. Porque eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter prudência, eu preciso ser uma pessoa sábia, como diz a palavra, prudente. Prudência. Eu não posso ser louca, como diz aqui, né? Como fala da palavra aqui, né? Das virgens, tem umas que é das virgens nécias, aqui diz as inconsequentes, pessoas que não têm consequências dos seus atos. É assim. Essas aqui, elas saíram de qualquer jeito. Vamos lá no encontro do noivo, só levaram aquele azeitezinho, pegaram a candeia, mas elas não pensaram que podia acontecer um imprevisto. De que poderia o noivo se atrasar, poderia entardecer, elas iriam precisar do azeite reserva. E muitas pessoas estão sendo pegas e serão pegas desprevenidas. Mas nós precisamos ser prudentes. Nós aprendemos com essa parábola que Jesus disse, né? 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. Não tinham noção Sabe aquelas pessoas que você pensa assim, o que tem na cabeça? Sabe aquelas pessoas assim que elas agem como se elas fossem adolescentes? Não estou falando mal dos adolescentes. É que os adolescentes, se você for olhar muitas vezes, eles viajam, eles idealizam coisas, eles não pensam nas consequências das suas escolhas, das suas atitudes. Eles só pensam, eu queria fazer isso aqui. Mas eles não pensam na consequência daquilo ali que eles querem fazer. E isso aconteceu com essas aqui. Elas foram inconsequentes. Elas não pensaram num possível atraso. É a mesma coisa a gente que é mãe, que é pai, mas principalmente a mãe, né? A mãe, ela sempre leva a prudente, né? Quando ela sai, ela leva uma muda de roupa a mais. Por quê? Se eu vou na casa de alguém, meu filho vai brincar, ele pode se molhar, ele pode se sujar, pode acontecer alguma coisa e aquela criança daí não vai ter nada, nenhuma roupa para vestir. E se o da visita não serve, o que eu faço? Então nós precisamos pensar em todas as possibilidades. É assim que a mãe faz. A mãe pensa, amanhã o que eu vou fazer de almoço? Tal coisa. A cabeça, porque a gente vai lá na frente. A gente fica pensando no lanche que a criança vai levar, que roupa que ela vai vestir. Preciso ver tal coisa, preciso disso, preciso daquilo. A gente vai, só que a prudência, né? Geralmente todas as mães são assim. Elas sempre pensam, eu vou levar um agasalho. Se esfriar, tem um casaquinho. É ou não é? A mãe, ela sempre tem aquela prudência para cuidar do filho. A mãe é prudente, ela cuida, ela pensa lá na frente, mas fulaninho vai em tal lugar, vai que se molhe. Ou vai lá, se suja lá, cai no barro, sei lá onde, no quê. A mãe sempre vai ser aquela prudente. Quando eu saio, eu levo pomada para picadinha de inseto, eu levo tudo, os remedinhos básicos eu levo, porque eu não sei se de repente no lugar que eu vou encontrar com essa facilidade, eu vou achar uma farmácia que fique aberta até mais tarde. Tem lugares, né, que às vezes não tem plantões, então eu preciso ser prudente, ver o que eu vou levar, o que eu vou precisar, um remedinho para uma suposta febre, uma dorzinha. A gente não sabe o que vai acontecer. Então nós precisamos ser prudentes, porque a gente não sabe o dia, a hora que Jesus vai voltar. Ele mesmo disse, só o Pai que está nos céus que sabe. Então nós precisamos ser prudentes em tudo. Nós precisamos ser prudentes todos os dias, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. A gente não sabe o dia que Cristo vai chegar aqui e vai levar a sua igreja, a sua noiva, os prudentes, os escolhidos. A gente não sabe. Então nós precisamos nos preparar para isso
todos os dias. Nós precisamos nos analisar, o que eu errei, o que eu fiz, o que eu disse. Senhor, me perdoa por meus pensamentos, palavras, obras, atitudes, Senhor, coisas que eu disse, que eu fiz sem pensar, se eu falei alguma coisa, se eu ofendi alguém. Então nós precisamos nos analisar, nós precisamos estar de acordo com a palavra, obedecendo a Cristo, guardando os seus mandamentos, vivendo os seus princípios, é o que está escrito na palavra, porque assim eu vou ser prudente. E o dia que o noivo chegar, eu vou com ele. Agora, quem não estiver preparado, banhado no óleo da unção, cheio do óleo do Espírito, ele não vai passar na porta estreita. Só vai passar na porta estreita quem não tiver bagagem. Só vai passar na porta estreita quem estiver banhado no óleo, porque ela é estreita, já diz, ó, você vai ter que deslizar por ela. A larga passa todo mundo, mas a estreita não. A porta estreita é a estreita. Só vai passar aquele que seguir no caminho, aquele que obedecer, guardar mandamentos, aquela pessoa que perseverar até o fim. Este vai receber a coroa da glória. Por isso que Jesus nos adverte o tempo todo, cuide. Falsos profetas, vão vir pessoas dizendo, eu sou Jesus, eu faço. E não é. E até os eleitos poderão ser enganados, está escrito na palavra. Então nós precisamos ser prudentes, ter o cuidado, ter o zelo, analisar o que nós ouvimos, analisar o que estão nos falando. Então nós precisamos ser prudentes o tempo todo, ser cheios do óleo do Espírito, ser cheios do óleo da unção, ser revestidos, ser renovados, ser transformados todos os dias. A nossa mente tem que ser transformada, atualizada. É a mesma coisa que um computador. Cada vez que você vai comprar um novo, sempre tem um que está mais à frente, mais atualizado. De vez em quando você vai precisar comprar uns programas, colocar no teu para atualizar, ou você vai ter que trocar de computador. E assim somos nós. Nós precisamos estar atualizados, estar ligados em Cristo, conectados com Ele o tempo todo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e para mais ninguém. É olhar para Cristo, é combater o bom combate, é seguir a carreira que nos foi proposta, é correr a corrida sem olhar para trás. Por isso que quando um atleta ali, né, quando Paulo fala, corris bem, o que te impediu de correr? E o atleta, ele se prepara para o dia de uma corrida, de uma prova, de uma Olimpíada, de uma Copa. Ele se prepara para que ele vá disputar aquele campeonato, aquela maratona. É assim. Ele vai se preparar. E daí, o que diz a palavra? Que, olha, um vai correr, mas só um vai ganhar o prêmio. Todos vão correr. Porque alguns vão parar no meio do caminho. Tem pessoas que vão desistir. Por que quando eles correm, eles não olham para trás? Você já viu alguém correndo e olhando? Quem está aqui perto de mim? Quantos tem atrás? Quantos estão... Não. Ele corre para o alvo. O alvo é Cristo. A pessoa que está correndo, quando Paulo falou, ele deu o exemplo da corrida, ela não fica olhando para trás, ela não fica olhando para o passado, ela não fica remoendo traumas, ela não fica se vitimizando. A pessoa que corre olhando para frente, ela olha para o alvo, ela quer subir no pódio, ela quer ocupar o primeiro lugar, ela não vai ficar olhando para trás para ver quantos estão atrás dela, se tem gente que está perto, próximo, se tem alguém que vai passar dela. Não, ela fica com os olhos fixos na chegada, ela vai correr até ela chegar lá. Então, é assim também a nossa vida como cristãos.
Nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não desviar os olhos dele. Por isso que a palavra diz, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, porque se a pessoa que está correndo começa a olhar para o lado, começa a olhar para o outro, começa a olhar para trás, ela começa a se apavorar, ela perde o foco e quando vê os outros passam dela, ela fica para trás mesmo. Então, por isso que nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Se eu começar a olhar para os defeitos de pastor, de pastora, de diácono, de obreiro, enfim, ninguém vai ficar em lugar nenhum. O homem é falho, mas Deus não. Então olhe para Jesus, não fique olhando para os defeitos. Tem pessoas que param de congregar porque eu não gostei daquele pastor. Eu não gostei daqueles diáconos lá, daqueles obreiros, não gostei. Você tem que amar Jesus. Você tem que querer Jesus. E não olhar para o lado, nem olhar para o outro. Fulano não me cumprimentou. Eu não vou mais na igreja. Eu passei lá na rua, irmãozinha, a irmãzinha não me viu, ou fez que não me viu, não me cumprimentou. Gente, se eu começar a olhar assim, se nós começarmos a olhar assim, sinto muito. Mas você não vai completar a corrida. Você não vai para o céu. Você vai ficar. Então olhe para Cristo, olhe para Jesus. Não olhe para os defeitos, não olhe para as falhas. Pare de lamber as feridas. Para de olhar para o que aconteceu, para o que passou. Para de olhar para o teu passado. Para de olhar para trás. Olha para frente, olha para Cristo. Olha para Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Reflita nela, medite mais nela. E que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que elas sejam abençoadas, edificadas, renovadas, transformadas. Que elas comecem a olhar para Cristo, correr para o alvo, que é Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que ela se desprenda das suas bagagens, do seu eu, do seu comodismo, dos seus enganos, do seu orgulho, que ela vá se desprendendo de tudo, Pai, que impede ela de correr a carreira que lhe foi proposta, mas que essa pessoa comece a olhar para Ti e viver o Teu melhor, viver os planos e os propósitos, o propósito que o Senhor tem, os sonhos que o Senhor sonhou para ela, que ela comece a correr a carreira que lhe foi proposta, que ela combata o bom combate, que ela venha percorrer a carreira e guardar a sua fé, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. E, Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado, pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.